A paz do Senhor, vamos falar hoje de Ruth, capítulo 3 e 4, e também de 1 Samuel 1. No comecinho desse capítulo de Ruth, ela já está sabendo quem era Boaz e o que ele representaria, o que ele era um remidor. Noemi já havia lhe explicado o que isso poderia significar, que ele poderia ser alguém que iria cuidar dela e de sua sogra. E ela, então, já está trabalhando nos campos dele, trabalhando não vou dizer, mas ela está ali colhendo os grãos que caem daquilo que os segadores que trabalham para ele está fazendo isso, e ela tem ali um conhecimento de que ele poderia ser alguém que poderia cuidar dela, e ele já até cuidou ali de alguma certa forma, falando para ela que ela não se afastasse das moças, que ela não se afastasse daqueles homens que estavam trabalhando com ele, e deu ordem para que nenhum daqueles homens mexesse com ela e que ela poderia pegar tudo aquilo que ela pudesse, que ela precisasse, tanto para ela como para Noemi, a sua sogra. E ali então Noemi fala para ela assim, olha, vai chegar a noite, ele vai trabalhar lá na lavoura lá, e você vai até lá, você vai tomar um banho, vai passar o seu perfume, vai colocar o seu vestido, e vai até lá e vai fazer assim como eu vou lhe ensinar. E Ruth era uma mulher muito obediente a essa sua sogra, e a Bíblia diz que ela fala, assim como você me falar, eu vou fazer. Né? E aquilo, ela não, deixando claro aqui que ela não estava pensando apenas nela, mas ela estava pensando na sua sogra também. Porque quando ela saiu da terra de Moabe e ela se colocou como alguém que acompanharia a sua sogra, ela estava fazendo isso sabendo que ela cuidaria daquela mulher enquanto aquela mulher vivesse, que era Noemi. Ela não fala ali em nenhum momento que ela saiu com a sua sogra de lá com o intuito de que ela pudesse viver algo diferente. Até porque a sogra dela libera ela para voltar para os seus próprios pais, para que ela pudesse viver ali com a sua família e ser cuidada por eles. Então, ela tinha uma opção de ser cuidada pela sua família e ela foi para o escuro, foi para a incógnita. Ela foi partir com Noemi para Belém sem saber aquilo que poderia ou não acontecer com ela. Então ela foi por amor a Noemi e sem pensar nem sequer nela própria, porque cuidar daquela senhora idosa poderia ser um fardo, poderia ser um peso, mas ela não se importava, ela entendeu ali que ela tinha esse compromisso com a sua sogra e ela o cumpriria. Então ali com Boaz, a orientação de Noemi é que ela vá, espere que ele durma, ela já ali toda arrumada, que ele durma, e quando ele dormir, após ele comer e beber ali, então ele vai descansar, ela vai levantar a coberta dele e vai deitar nos seus pés. Ela ali não estava fazendo nenhum tipo de insinuação para que Ruth se insinuasse como mulher para aquele homem, nada disso. Era para ela deitar nos pés dele e se permitir, assim, que ficar ali até que ele a percebesse. E quando ele, a Bíblia diz que perto da meia-noite ele acorda, ele se assusta. E ele pergunta, quem é você? E ela fala, sou Ruth, a nora de Noemi, e você é o meu remidor. Ali ela fala para ele, olha, você pode ser meu remidor. E a Bíblia diz que ele se surpreende, porque ele fala, você poderia ter procurado um homem mais jovem para que ele pudesse ser o seu remidor, você poderia ter procurado alguém ou pobre ou rico, não importa, você poderia procurar alguém diferente, porque fica claro aqui nesse capítulo que Boaz já não era tão jovem. E ele chega a dizer ali para ela que a benevolência que ela está agindo ali com ele, permitindo que ele pudesse vir a ser o seu remidor, era uma benevolência maior até do que o que ela havia feito com a sua sogra, de ir com ela para Belém, para que ela pudesse cuidar dessa sogra. Então, olha o valor que ele dá para a atitude dela, porque ela provavelmente era uma mulher muito bonita, uma mulher jovem, e ele fala, você não preferiu alguém mais jovem, você está olhando para mim. Então, ele se sente ali surpreendido e fala para ela, olha, eu não vou permitir que ninguém veja que você ficou aqui, pode voltar a dormir aqui, você não vou fazer nada com você, mas você vai embora de manhã,
dessa forma, né, para que ninguém veja, colocou ali a capa dela no chão e deu 6 medidas de cevada para ela, para que ela não fosse até a sua sogra de mãos vazias. Então veja, ele já sabia que ele fazendo essa situação da remissão para a Ruth, ele não estava fazendo só para Ruth, ele estava também cuidando de Noemi. Então ele fala isso para ela, pode voltar para sua sogra, mas leva para ela também esse alimento aqui. E aí Ruth vai no dia seguinte lá para sua sogra, na verdade no amanhecer, né? Ela vai para sua sogra, que pergunta como é que foi, o que aconteceu, e ela explica ali tudo o que aconteceu e da maneira que aconteceu. E aí a própria Noemi fala para ela: descansa seu coração, fica tranquilo, porque esse homem que está se mostrando um homem de caráter, um homem bom, esse homem vai hoje ainda resolver essa situação. E aí já a Bíblia relata que Boaz está na entrada ali da cidade e ele vê o remidor, que é o remidor de direito, aquele que é um parente mais próximo de Elimeleque, que era o marido de Noemi, entrando na cidade. E ele chama esse homem, que eu acredito que ali já tenha sido um preparo por Deus mesmo, desse homem chegar naquele momento ali, já no caminho ali de Boaz. Boaz chama 10 anciões da cidade, e aí ele fala: olha, Noemi, a viúva de Elimeleque, está vendendo todas as terras que ele tinha, então você não quer comprar? E aquele homem interessado nas terras e naquilo que ele poderia ter de lucro sobre aquelas terras, ele fala: quero sim. E aí então Boaz fala: mas caso você aceite, você também vai pegar a viúva do filho de Noemi, do filho de Elimeleque, porque então era dessa forma ali, ele teria que assumir tudo. E agora então ele fala: então sendo assim eu não quero mais, eu não vou prejudicar a minha herança por conta da herança dos filhos de Elimeleque. Então ele fala: então eu não quero. Então ele abrindo mão ali em frente aos anciãos, ele abrindo mão ali em frente aos homens da cidade, Boaz se sentia já livre para que ele pudesse então assumir esse compromisso. E ali diante dos anciãos, ali diante deste remidor, que a Bíblia não dá nem o nome dele, porque ele é alguém que não tinha importância nenhuma mais ali, assim, o Senhor não dá essa honra para esse homem saber que ele rejeitou a Ruth Kiptongo, né? Uma mulher tão cuidadora, uma mulher tão generosa, ele simplesmente abriu mão. Como um monte de homem que abre mão de mulheres especiais, ou mulheres que abrem mão de homens especiais, às vezes com os olhos voltados para valores que não têm valor nenhum. E ali tem um acordo firmado entre eles. A Bíblia diz que o costume deles na época, quando se firmava ali um acordo, um negócio, um que tivesse comprado, no caso aqui Boaz, tira o sapato do seu pé e ele entrega na mão desse remidor, e ali na frente de todos fica ali selado esse compromisso. E então Boaz leva Ruth para ele, né? Então ele casa-se com ela, e a Bíblia diz que ela tem um filho, que ela concebe um filho. E é tão bonita essa parte, porque diz que os vizinhos de Noemi falam assim: o Senhor foi bom com Noemi, deu a ela um neto que irá alegrá-la. Irmãos, qual é a mulher que, sendo avó, não se derrete pelos seus netos? E aqui eles falam para ela assim: o Senhor deu a Noemi um filho, chega a falar dessa forma, deu a Noemi um filho, e esse será para ela a sua alegria da velhice, será ali para ela a sua festa do coração, né? Então, a Bíblia diz que Noemi, ela teria ali alguém que cuidaria dela. Então, a Noemi, a Ruth, que foi aquela nora, a Bíblia também diz que serve para Noemi, essa mulher, como mais do que 7 filhos. Então, aquilo que nós plantamos, já falei isso em outros vídeos também, aquilo que nós plantamos diante do Senhor é reconhecido. Ela abriu mão até do futuro dela, que ela poderia viver um futuro completamente incerto. Ela abre mão para cuidar dessa sua sogra, que claro que deveria ser uma sogra muito especial também, mas ela abre mão e chega a falar para essa mulher: o seu Deus passou a ser o meu Deus, então eu vou viver o que você viver, eu vou viver junto com você. E ali a alegria desse neto é a alegria para Noemi. É claro que Ruth ficaria feliz, mas essa alegria é para Noemi. E a Bíblia diz que Boaz e Ruth, eles tiveram um filho, esse filho teve Jessé, e Jessé é quem gera a
Davi, que vinha se tornar o rei Davi. Então, um pouquinho mais para frente, nós vamos falar da genealogia de Davi, do rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. Ele é descendente da família de Ruth, que era uma moabita, que era uma estrangeira, mas que o Senhor dá essa honra para ela, esse privilégio, essa alegria dela vir a ter lá o seu tataraneto ali. E eles conviviam, vocês sabem disso, na Bíblia, na época lá, eles viviam anos e anos, mais de 100 anos, mais de 200 anos, então eu acredito que ela tenha visto o rei Davi ali ainda criança, ela tenha acompanhado ali a sua descendência. Mas isso tudo porque um dia ela decidiu abrir mão do eu dela para cuidar de alguém. E nem era a sua obrigação, mas ela cuidou desse alguém. Então, aqui acaba-se, né, o livro de Ruth e começa Samuel, 1 Samuel, que é outro livro que eu sou completamente apaixonada. A Bíblia diz que Eucana era um homem e ele tinha 2 esposas, Penina e Ana. Penina era uma mulher que tinha muitos filhos, que naquela ocasião, ter muitos filhos era uma honra para aquela mulher, isso dava para ela valor. E tinha a Ana, que era casada com Eucana e que não tinha filhos nenhum. E Ana era a mulher que Eucana amava. Porém, a Ana sofria demais, porque Penina espezinhava nela, ridicularizava ela, humilhava ela, por conta dela não ter filhos. E Penina tinha muitos filhos, a ponto de Ana se entristecer, Ana se abater, Ana sofrer, e Eucana virar para ela: olha, eu não lhe sou melhor do que muitos filhos. Mas, irmãos, são amores diferentes. O amor de uma mulher para um homem, o amor de uma mulher para um filho, são amores muito diferentes, amores muito grandes, porém amores muito diferentes. E Ana se sentia incompleta, Ana se sentia vazia por não ter ali esses filhos. E Eucana era um homem que valorizava a Deus. Então, uma vez por ano, ele ia a Siló para ali render os seus sacrifícios a Deus, e ele ia com a sua família toda, com Eucana, com seus filhos e com Penina, com seus filhos e com Ana. E lá eles faziam sacrifícios e a Eucana dava ali uma porção para cada uma dos seus filhos e filhas, e dava também a Penina, e dava uma porção especial a Ana. Mas isso não bastava ao seu coração, porque o que ela queria mesmo era ter um filho e ela não conseguia ter. E aí a Bíblia diz que Ana vai ao templo e ela se derrama na presença do Senhor. Irmão, coisa boa é a gente se derramar na presença do Senhor e a gente colocar diante de Deus aquilo que dói dentro da nossa alma, aquilo que faz o nosso coração gritar. E muitas vezes nós queremos desabafar com um amigo aqui, um amigo ali, pessoas que não têm um compromisso com Deus, pessoas que não têm noção do que é o Senhor, do que era uma vida de dedicação a Deus, e que nos trazem maus conselhos, ou que alimentam a nossa dor, e que não são para nós aquelas pessoas que nos fazem olhar para o lado correto. Mas Ana, ela se coloca na presença do Senhor em choro, em lágrimas, em oração, e ela assim chega, ela tá tão esgotada naquela oração, que ela não fala mais, ela ali só realmente movimenta os seus lábios, mas a sua alma está gritando. E Eli, que era o sacerdote, ele vê Ana chorando e vê ela lá daquela forma, e ele julga ela. Veja, ele era um sacerdote e ele não consegue ter o discernimento de espírito de entender que aquela mulher está destruída, chorando realmente dos pés do Senhor. E ele fala para ela: mulher, você está na presença do Senhor e você está embriagada. Claro que você tem que se apartar do vinho, se apartar ali, não seja filha de Belial. E ela fala: não, meu Senhor, eu estou aqui amargurada de espírito, falando com meu Deus. E ele fala: então, que Deus atenda lá o desejo do seu coração. E aquela palavra entra no coração dela. Acho que ela estava tão sensível, ela estava tão aberta àquilo que Deus tinha para falar com ela, ou o que ela estava falando com Deus, que aquela palavra de Eli, que havia acabado de julgá-la, ela toma posse. E a Bíblia diz que o seu semblante já mudou. E ali ela come, e aí ela desce para a sua casa, e ali ela dorme. Então ela tem lá um momento com seu esposo. E a Bíblia diz que ali Eucana conhece a Ana e ela fica grávida. E passa assim ali um tempo, e aquilo que naquele momento de choro ela estava chorando e falando com seu marido, com Deus, ela volta
e fala para Eli: olha, por este menino eu chorava, e por isso que o nome dele é Samuel. E eu, naquele momento, eu prometia a Deus que ele seria dado ao Senhor todos os dias da sua vida, e ele seria um nazareno, na sua cabeça não passaria navalha. Exatamente como foi com Sansão. Lembra que Sansão era separado? Ela também fala ali que iria separar o seu filho, e que mais do que isso, ela daria o seu filho a crescer ali no templo. E aqui eu quero fazer uma outra pausa. Irmãos, quantos votos nós fazemos na hora da nossa dor, e que quando a vitória vem, nós falamos: não, mas Deus sabia que esse tipo de coisa eu não posso cumprir, porque isso é grande demais. Mas Ana não. Aquilo que ela falou ao Senhor no seu momento de dor, de choro, ela fala: não, eu vou cumprir. E Eucana fala para ela que seja conforme você colocou no seu coração, mas só peça a Deus para que confirme isso. E ela, então, quando o menino desmama, ou seja, ainda criança, ainda bem bebê, mas ali talvez com uns 2, 3 anos, ela leva o menino lá ao templo e fala para ele: esse aqui era o menino por quem eu chorava, e ele vai ficar aqui na sua casa para que ele cresça na presença do Senhor e seja uma bênção. Queridos, essa mulher, ela é muito forte, ela era afrontada, ela era humilhada. Aquilo que ela poderia colocar diante do Senhor ou daquela mulher, para que ela não sofresse nunca mais, que ela poderia falar assim: além do amor do meu marido, agora eu tenho um filho, e exibiria esse filho para Penina. Ela não faz nada disso, ela honra a Deus com o seu voto. Pior, já também falei isso aqui, pior do que não votar é votar e não cumprir. E nós precisamos ser prudentes com os votos que nós colocamos diante do Senhor. Ela fez um voto duro. Um pouquinho mais para frente nós vamos ver que Deus foi maravilhoso com ela. Mas aqui, ela não sabia do que ainda estava por vir. E neste momento o Senhor permitiu e se alegrou com aquilo que ela estava fazendo. Então, que nós possamos estar na presença do Senhor, nos alegrando e alegrando principalmente a Deus com as nossas atitudes e com o compromisso que nós temos que ter com Ele. Amém? Eu fico aqui e amanhã nós voltamos com a sequência já de 1 Samuel.